No dia dos Santos Anjos, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos no nosso Palavra por Palavra. 2 de outubro, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma meditação, para mais uma reflexão e principalmente para orarmos juntos com a Palavra de Deus, que é tão doce, tão eficaz, alimento, sustento, lâmpada que nos guia na nossa caminhada. É o próprio Deus que vem até nós, que nos instrui, que, como Divino Mestre, nos chama a sermos discípulos e discípulas para orientar a nossa trajetória ao longo da vida. Neste dia dos Santos Anjos da Guarda, são os anjos que nos cuidam, que recebemos quando nascemos, que o Senhor nos dá como protetor, como intercessor, como amigo, como aquele que nos conduz sempre pelo caminho da salvação, que nos inspira, que nos defende, que nos protege. É aquela presença amiga do próprio Deus que vai nos conduzindo, que vai nos orientando, regendo, como nós falamos e rezamos na oração do anjo da guarda. Nós queremos hoje agradecer a Deus por ele destacar um guardião, um defensor, por ele ser o nosso guardião e nosso defensor. A palavra anjo, ela não é tanto natureza, ou seja, aquilo que ele é, mas sim aquilo que ele faz. O anjo é sempre um mensageiro. Os com maiores mensagens são chamados de arcanjos, como nós vimos dia 29, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Os anjos, eles têm uma missão, uma tarefa. No caso da guarda, de nos guardar, de nos proteger, de ser o escudo defensor do próprio Deus na nossa vida, nos valendo, nos protegendo, nos ensinando a seguir o caminho de Cristo. Por isso, hoje é dia de louvarmos a Deus porque temos um amigo tão especial, aquele que está sempre próximo de nós. E é também uma oportunidade bonita para aprendermos que, já que é um ofício, é uma tarefa, nós também podemos ser mensageiros, nós também podemos ser anunciadores, nós também podemos ser aqueles que levam a mensagem da Boa Nova, que é o próprio Jesus, a mensagem da salvação, a mensagem da esperança, do amor, da compaixão. Hoje somos convidados a redescobrir como é bonito ser anjo, anjo mensageiro, aquele que leva esta oportunidade das pessoas se reencontrarem consigo e com Deus. Esta bonita notícia de que pelo Senhor Jesus somos salvos. É pela paixão, pela morte e ressurreição do Senhor que nós ganhamos, nós somos comprados por um preço muito alto para a salvação. E o texto que nós rezamos com a igreja na liturgia de hoje é o texto de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5 e o versículo 10. Nós já lemos boa parte do capítulo 18, que é o discurso sobre a igreja ou sobre a comunidade, mas esta parte tinha ficado de fora. É o início do quarto discurso, do quarto sermão do Evangelho de Mateus. Aqui, ao começar a dar as direções, as intuições para a vida em comunidade, antes de começar propriamente o seu ensinamento e diante dos desafios, Mateus relembra o comportamento de Jesus para tentar ajudar os seus irmãos de comunidade a resolver um problema. Eles estavam ainda imbuídos de uma mentalidade de triunfalismo, de grandeza, de aparência, de pose,
de autoridade, de mandar. Eles estavam preocupados, ao se aproximarem de Jesus, com quem era, ou melhor, quem seria o maior. Eles perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Eles não tinham ainda entendido a proposta de Jesus. Eles não tinham compreendido o que é ou quem é o reino dos céus e estavam preocupados nesta conjuntura toda quem seria o que iria mandar junto com Jesus ou até mesmo depois que Jesus não estivesse mais com eles. Jesus não costuma iniciar o seu ensinamento falando. Ele dá um exemplo e faz um gesto. Sempre é assim. E o exemplo, o gesto que ele faz é trazer aquela criança para o meio deles. Jesus chama uma criança, veja, chama, é verbo de segmento, é verbo vocacional. Chama uma criança, coloca-a no meio deles e diz: se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não vão conseguir assumir a dinâmica do reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus vira de pernas para o ar a mentalidade dos discípulos. Para eles o que importava era a força, o poder, o status, mandar. E Jesus mostra que é preciso assumir a condição de humildade, a condição de pequenez. E numa sociedade em que as crianças praticamente não valiam nada, até porque só quem tinha privilégio era o filho mais velho, os demais praticamente não tinham nada, as crianças ficavam todas relegadas à sua sorte. E Jesus trazendo esta criança para o meio, em primeiro lugar, ele mostra a opção de Deus. Deus opta pelos pequenos. Como falávamos dos anjos da guarda, Deus é o guardião dos pequenos, daqueles que não têm ninguém por si. E esta opção, ele, Jesus, faz para que os discípulos e as discípulas de ontem e de hoje, nós então, entendamos que é preciso ser pequeno. Aqui pequeno não é só na estatura, físico, mas pequeno no sentido que precisamos crescer. E olha que o Evangelho de Mateus já está no capítulo 18. Se lembram das parábolas? Que falou do grão de mostarda, do trigo e do joio, falou da semente semeada, da mistura do fermento com a farinha. Todas situações pequenas, situações de realidades pequenininhas que iriam crescendo. Aqui, o tornar-se criança é estar disponível a crescer, a evoluir, mas não como o mundo apresenta, mas sim no estilo de Jesus. E para que isso aconteça, então, os dois verbos, converter-se e tornar-se. Conversão, porque nós precisamos voltar à nossa essência, voltar àquela vocação de servos, de discípulos que se colocam a serviço, não escravos, não alguém que faz por opressão, por massacre, não é isso. Serviço de servidores, aqueles que assumem o avental como seu instrumento de trabalho. E quem se converte, quem volta à sua essência, se torna como criança. Não é agir fazendo as malandragens de criança, não é por causa das brincadeiras, mas sim por causa da pureza, da inocência, da capacidade que as crianças têm de crescer, de interagir, de curiosidade, de capacidade de aprendizado. Tudo o que isso significa, ser criança. E, principalmente, crianças no sentido de que ninguém pode ficar fora, porque aqui no texto do Evangelho de Mateus,
criança é sempre sinônimo, é igual a todas as pessoas que ficavam fora, que eram excluídos do poder econômico, do poder social, do poder religioso, do poder político, que eram deixados à sua própria sorte. Jesus, quando traz aquela criança para o meio, ele está dizendo: nós precisamos prestar atenção nos pequeninos e nos pequenos detalhes. E ele continua no versículo 5: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Veja que não é só tornar-se, mas é acolher. Então é o terceiro verbo. É converter-se, é tornar-se e é acolher. No versículo 10 ele diz: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Os pequeninos são aqueles que têm Deus por seu protetor, são aqueles que têm de verdade Deus consigo. Por isso, que nós sejamos como crianças, no sentido de converter-se, de voltar a Cristo sempre e constantemente, e que possamos, como anjos, levarmos uma mensagem muito positiva, a mensagem do amor e da paz, sermos cuidadores, guardiões, zelosos pelo dom da nossa vida e da vida dos nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado, queridos amigos. Muito feliz por estar com vocês mais uma vez. Fiquemos juntos em comunhão, em sintonia. Se você puder convidar mais alguém para estar conosco, seja muito bem-vindo. Lhe agradeço profundamente e com esta certeza que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até amanhã.